segunda parte da Segunda Guerra Mundial. Não se esqueça de ver a primeira parte e se inscrever e deixar um like. Vem comigo! Enquanto Hitler atacava de um lado, ele fez com que os políticos da Alemanha nazista levassem ao extermínio de 6 milhões de judeus e 5 milhões de opositores dos nazistas e deficientes, no que é conhecido como Holocausto. O Japão decidiu se apossar das Filipinas, que era protegida pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos reagiu parando de vender suprimentos para o Japão e congelando todo o dinheiro japonês que estava nos bancos americanos. Então, o Japão fez um ataque surpresa à base naval de Pearl Harbor, no Havaí. Então, os Estados Unidos deixou de estar neutro na guerra, declarando guerra ao Japão. 3 dias depois, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos estavam finalmente dentro da Segunda Guerra Mundial. O dia D. O dia D foi o dia em que os aliados chegaram em navios de guerra à Normandia, na França, com o maior ataque anfíbio da história. Os alemães não esperavam por isso e demoraram a reagir. Então, o dia D ficou marcado por ser o dia em que os aliados derrotaram o eixo na Europa, Alemanha, Itália e Japão. Os aliados foram libertando a França e os outros países ocupados pelos alemães e libertados em 1944, derrotando finalmente os alemães na Batalha do Bolsão, na Bélgica. Enquanto isso, Hitler escreveu um testamento político no qual tentou culpar os judeus pelas 2 guerras e cometeu suicídio em 7 de maio de 1945 e os alemães se renderam. A guerra acabou na Europa, mas os Estados Unidos ainda estavam em guerra com o Japão. Quando ficou claro que os aliados venceram, os seus líderes se reuniram para discutir meios de evitar uma nova guerra mundial. Então resolveram dividir a Alemanha em 4 zonas e cada zona seria controlada por Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Lembra que os Estados Unidos ainda estavam em guerra contra o Japão por conta do ataque de Pearl Harbor? Em agosto de 1945, os Estados Unidos da América lançaram as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, em 6 e 9 de agosto de 1945. Dias depois, o imperador do Japão, Hirohito, anunciou pelo rádio que iria aceitar os termos de rendição. Assim, a Segunda Guerra estava oficialmente encerrada, depois de 6 anos. Em novembro de 1945, foram ao júri os nazistas sendo julgados por crimes contra a humanidade. Alguns líderes foram executados e mais de 100 nazistas condenados. Calcula-se que pelo menos 40 milhões de civis morreram durante a Segunda Guerra, 17 milhões de combatentes. Essa triste guerra tornou o conflito com o maior número de mortes da história. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like e nos seguir. Até a próxima!